Olá a todos, retornamos aqui para falar sobre norma e distância. Para falarmos em norma e distância, vamos considerar um espaço vetorial real, V, que tem um produto interno que vamos indicar por esse símbolo. A norma de um vetor, desse espaço vetorial, vai ser definido como sendo raiz quadrada do produto interno de V por V, e vai ser denotado por esse símbolo, o vetor entre duas barras laterais verticais de cada lado. E a distância entre dois vetores V e W, nós vamos definir aqui dessa maneira. Que a distância entre V e W é a norma da diferença. Norma da diferença. E a gente observa, também podemos, fazendo W igual a zero aqui, obter que a norma de V é a distância de V até zero, que é o que está escrito aqui, né? E os vetores de V que tem norma unitária, norma igual a 1, então o conjunto de todos os vetores desse espaço vetorial, cuja norma é unitária, é chamado de esfera unitária de V. Vejamos quem são essas esferas unitárias. Bom, isso vai depender do produto que a gente vai utilizar. Imagine que no RN a gente define o produto interno euclidiano por essa expressão, onde x é essa ênupla, y é essa outra ênupla. Estamos usando a notação de produto interno, colocando um ponto entre x e y. É uma outra maneira de denotar o produto interno de x por y. E esse produto interno euclidiano induz essa norma, que é a raiz quadrada do produto interno de x por x. Aqui, se o y for o próprio x, aqui é x1, x2, xn, então fica x1 ao quadrado mais xn ao quadrado, que é o que escrevemos aqui. Essa é a chamada norma euclidiana no RN. E a distância euclidiana, que é a norma de x menos y, que é o produto interno de x menos y por x menos y, raiz quadrada disso, que é dada por esta expressão. No R3, em particular, a norma euclidiana de 1, 2, 3 é simplesmente a norma é a soma dos quadrados das entradas do x, né? Porque aqui o x é x1, x2, xn. As entradas são 1, 2, 3, a norma desse vetor é a raiz quadrada de 1 quadrado mais 2 quadrado mais 3 ao quadrado, fazendo as contas, raiz quadrada de 14. No R2, a norma euclidiana é dada por essa expressão aqui, norma de xy, com xy no R2, é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Quem é a esfera unitária? É o conjunto de todos os pontos de norma igual a 1. Ou seja, conjunto de todo xy, cuja raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado for 1. Se levarmos os dois membros ao quadrado, fica x quadrado mais y ao quadrado igual a 1, que é a equação de uma circunferência. Né? É a equação de uma circunferência com centro no ponto 0, 0, que é a origem do R2, e raio unitário. Agora, se tomarmos outro produto interno no R2, por exemplo, pega o par x1, y1 e o par x2, y2, e vamos definir o produto interno
dois vetores por essa expressão. 4x1, x2, mais 9y1, y2. É um produto interno ponderado, né? Porque tem o 4 e o 9 aqui. Isso também define o produto interno no R2. Se a gente quiser seguir a... Bom, deixemos assim. E a norma que é induzida por esse produto interno, a norma de xy, é a raiz quadrada de xy multiplicada internamente por xy, né? É a raiz quadrada de xy multiplicada internamente por xy, que é igual, no caso, tal como definimos, né? Aqui x1 é x, y é y. x2 é x, y2 é y, nessa expressão. Então, fica igual a raiz quadrada de copiar essa expressão aqui. Onde o x1 é x. O x2 é x também, né? Então, dá 4x ao quadrado. E aqui o y1, que é a segunda entrada aqui, é y. E o y2, que é a segunda entrada aqui, é y também. Então, é 4xx vezes mais 9y, que é dado por essa expressão. A esfera unitária, no caso aqui, é formado por todos os pontos xy, cuja raiz quadrada é igual de 4x2 mais 9y2 é igual a 1. Ou elevando ao quadrado, os dois lados, é o conjunto de pontos do plano dado por essa equação. Ora, essa equação de uma elipse, que possui centro na origem e cujos semi-eixos são iguais a meio e 1/3. Né? Porque aqui 4 é a mesma coisa que x ao quadrado dividido por 1/4. E aqui é a mesma coisa que y ao quadrado dividido por 1/9. E o 9 é raiz de 1/3 e 1/4 é raiz de meio. Então, essa é uma elipse com semi-eixos meio e 1/3. Saindo um pouquinho do Rn, vamos tomar o espaço das funções reais contínuas, esse C vem de contínuas, definida no intervalo fechado AB. Esta integral entre f e g define um produto interno entre essas duas funções. F e g sendo funções contínuas no intervalo fechado AB. Tem todas as propriedades do produto interno. Veja que f, se trocarmos a ordem de f por g aqui, a integral não muda, porque aqui é um produto de números reais que é comutativo. Se aqui eu puser g mais h, fica g mais h, que separa em duas integrais, e vai ficar o produto interno de f com g mais o produto interno de f com h. E se multiplicarmos g por um c aqui, fica um c aqui, e o c pode sair fora da integral e dar aquela terceira propriedade do produto interno. Se eu fizer g igual a f aqui, vai ficar a integral de f vezes f, a integral de f ao quadrado. F ao quadrado é uma função maior ou igual a zero. Portanto, sua integral é maior ou igual a zero. Se a função f for nula, o produto interno de f por f fica a integral da função nula.
e a integral da função nula é zero. A volta é um pouco mais difícil. Provar que se f for zero, essa integral é zero, é um pouquinho mais difícil, não faremos aqui. Mas podem crer que se a função f for a função identicamente nula, né? Função nula, que a todo x do intervalo AB associa um número real zero, quando eu faço o produto interno de f por f, dá zero. E a recíproca, ou melhor, sim, se a f for zero, a integral de f, o produto interno de f com f é zero. Agora, se a integral de f com f é zero, provar que f é zero é um pouquinho mais trabalhoso. A norma induzida por esse produto interno é esta aqui, não é? Norma de f, a raiz quadrada do produto interno de f por f, que é a integral, raiz quadrada da integral de a até b de f ao quadrado, e eu coloquei no lugar deste símbolo a integral elevado a meio. E a distância entre duas funções, quem imaginaria, definimos distância entre funções, não é? Então, que é a norma da diferença, a distância é a norma da diferença, é a raiz quadrada, esse meio aqui é a raiz quadrada, da integral da diferença ao quadrado. No fundo, quando a gente fizer o gráfico de f e g, a diferença dá uma medida da distância do gráfico de um pela outra, e a integral da área. Como a gente está tomando ao quadrado, é sempre um valor positivo. E quando a gente integra, vai dar uma área desta diferença ao quadrado, não é? Então, se as duas funções tiverem gráficos bem próximos, a área diminui, não é? À medida que o gráfico de f se distancia do gráfico de g, a distância aumenta. Vamos tomar, por exemplo, esta função f de x igual a x e esta função g de x igual a cosseno de πx, definidas neste intervalo aqui, entre 0 e 1. No produto interno que definimos acima, o produto interno de f por g é essa integral, onde f é x e o g é cosseno de πx. Calcular essa integral não é complicado, é uma integração por partes resolve, não é? Essa integral. E quando a gente substitui os limites, dá menos 2 sobre π ao quadrado. A norma desta função f, neste produto interno, a norma ao quadrado, para eliminar a raiz quadrada. Então, quando eu elevo ao quadrado, eu elevo a raiz quadrada ao quadrado da ff, né? Então, vai ser a integral de 0 a 1 de f ao quadrado, que é f é x, então fica a integral de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3, cujo resultado é 1/3. De modo que a norma de f é raiz de 1/3. A distância de f para g, que é a norma de f menos g, aí eu resolvi colocar o símbolo de raiz, né, colocar a integral debaixo da raiz. F é x, g é cosseno de πx. Calcular essa integral, bem, já não é tão trivial, né? Porque se eu desenvolver esse quadrado, vai ter x ao quadrado menos 2 vezes x cosseno
mais a integral de cosseno ao quadrado. A integral de x cosseno já calculamos aqui. E a integral de cosseno ao quadrado, a gente tem que usar aquela identidade que diz que calcular a integral do cosseno ao quadrado, a gente pode usar aqui o cosseno de θ é igual a cosseno de 2θ. É o cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, então fica igual ao cosseno ao quadrado menos 1 mais cosseno ao quadrado, que é 2 vezes cosseno ao quadrado menos 1. E daqui a gente pode explicitar o cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de θ é igual a, passando esse 1 para esse lado, nós vamos ficar que é igual a cosseno 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, que a gente pode separar em duas frações, né? Meio mais cosseno de 2θ sobre 2. E a integral de cosseno de 2θ é simples de fazer. Então, para calcular a integral do cosseno ao quadrado de θ, usamos essa identidade, que eu até posso pôr esse meio aqui, e cosseno de 2θ aqui. Essa identidade trigonométrica nos permite calcular a integral do cosseno ao quadrado de forma bastante simples, né? Substituindo os valores entre 0 e 1, a gente obtém este número aqui. Então, essa é a distância entre a função x e a função cosseno de πx no produto interno dado por essa expressão, onde, no caso concreto, A vale 0 e o B vale 1. Quais são as propriedades da norma? Elas têm que ser deduzidas a partir da propriedade do produto interno. Então, uma delas é que a norma de um vetor é maior ou igual a 0, porque fica o produto interno de V por V, que é um número que a gente sabe que é maior ou igual a 0. A raiz quadrada de um número maior ou igual a 0 é maior ou igual a 0. E se o V for 0, o produto interno de V por V dá 0. E a raiz disso é 0. E se a norma de V for 0, é porque esse produto interno é 0. E se esse produto interno for 0, é porque V é 0. Se aqui tomarmos a norma de C vezes V, é colocar C aqui e C aqui. Esse C pode sair fora, o C daqui pode sair fora, fica C ao quadrado, não é? Quando eu tiro C ao quadrado fora da raiz, fica o módulo de C, ou o valor absoluto do número real C. E vale essa desigualdade triangular que nós vamos provar daqui a pouco. Isso tem a ver com a geometria elementar, a geometria analítica, onde, dados os vetores V e W, dois vetores,
O vetor V mais W é o vetor que fica na diagonal do paralelogramo cujos lados são V e W. E se a gente pegar a parte superior, digamos, do paralelogramo e aqui a soma, o que a gente percebe é que a soma, a norma sendo um comprimento, né? O comprimento de dois lados sempre é maior ou igual ao comprimento do terceiro lado. A soma dos comprimentos de dois lados de um triângulo é sempre maior ou igual ao comprimento do terceiro lado. As propriedades da... E isso aqui nós vamos provar usando uma desigualdade que vamos provar logo em seguida, que já aparece aqui na nossa transparência, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Também as distâncias. A distância entre dois vetores é sempre maior ou igual a zero, e a distância é zero se somente seus vetores forem iguais. A distância de V até W é a distância de W até V, porque se a gente toma a definição, que é a norma da diferença, se trocar a ordem aqui, só troca um sinal dentro da norma. Não é? Então, norma de V menos W é igual a norma de menos W menos V. E quando eu tiro esse menos fora da norma, fica o módulo dele. E, portanto, a distância de V a W é igual à distância de W a V. E vale também a desigualdade triangular. Se a gente pensar no R2, por exemplo, V e W sendo pares, VW e U sendo pontos do R2, a distância de dois pontos V até W é sempre menor ou igual à distância de V até U mais a distância de U até W, que é aquela desigualdade do triângulo, né? E vamos ficando por aqui nesse vídeo, para na próxima aula falarmos sobre desigualdade de Cauchy-Schwarz.